período onde nós relembramos tanto a morte quanto a ressurreição de Cristo. E é muito importante, nós veremos nesta noite, que as duas elas precisam andar juntas. Se Cristo morresse e não ressuscitasse, nós veremos que de nada adiantaria e perderíamos muita coisa. O pastor, no período da manhã, ele trouxe para nós o significado da Páscoa desde a sua origem, desde a libertação do Egito, até onde a Bíblia vai mostrando aos poucos, progressivamente, o Cordeiro Imaculado que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mas a pregação do pastor, ela terminou em um ponto muito específico. E qual foi esse ponto? Aí você vai aqui, seu avô. O Cristo morreu. Nós vimos isso e vimos o significado da... Obrigado. Nós vimos o significado dessa morte. Nós vimos que foi através da morte de Cristo Jesus e a aspersão do seu sangue que os nossos pecados eles foram purificados. E automaticamente, quando nós pensamos em Páscoa, pensamos na morte e na ressurreição de Cristo. Mas a proposta da mensagem hoje é mostrar que, como eu falei, sem a ressurreição, sem que Cristo voltasse à vida, não somente espiritualmente, mas fisicamente, de nada adiantaria a sua morte. Algumas vezes, e eu não sei se o pastor falou isso ou eu vi em algum outro lugar, mas nós não sentimos a morte de Jesus Cristo. Muitas vezes, por saber, já que depois de 3 dias ele ressuscitou, nós acabamos nos esquecendo, não sofremos pela morte de Cristo. E aqui, obviamente, eu não quero que seja um culto de lamento, porque sabemos que Cristo ressuscitou. Mas é um lamento porque Cristo não morreu para outras pessoas. Eu lamento a morte de Cristo porque ele morreu para mim. Cristo morreu para os meus pecados, e isso deve me causar uma grande angústia. O Salvador, o Rei, aquele que é o Verbo, que fez a criação e tudo foi feito a partir dele, sem ele nada seria feito. Esse ser, ele morreu para mim, para os meus pecados. E o pastor também citou a questão dos católicos. Nós vemos de sexta para cá, principalmente, mas toda essa semana, muitos fazem jejum, muitos não tomam banho. Nós vemos na sexta-feira as procissões, eles saindo às ruas e lamentando a morte de Cristo. E eu tenho a impressão de que muitas vezes os católicos, eles conseguem dar um peso maior para isso do que nós. Talvez, durante esses dias, nós nem nos lembramos ou nem nos tocamos de que o Salvador morreu por mim. E deveríamos ter feito isso. Deveríamos lamentar e chorar por essa morte. Por mais que saibamos que Cristo ressuscitou, por mais que nos alegramos que Cristo ressuscitou. Porque, como eu disse, Cristo não estava lá para os outros, mas para mim. Cristo se sacrificou e através do seu sangue nós somos redimidos. E Cristo, isso é o mais triste, ele fez isso mesmo sabendo que antes das escamas caírem dos meus olhos, antes de haver a transformação no meu coração, eu o odiava. Mas neste momento, eu queria que você não pensasse com a sua cabeça e nem com o seu entendimento. Eu queria que, por um momento, você esquecesse que já leu a Bíblia e não sabe o que vai acontecer após a morte de Cristo. Eu quero que você imagine estar na posição da mãe de Jesus, dos discípulos, vendo aquele mestre que ensinou tanto e agora ele está ali, crucificado, morto, sem vida. E por que eu quero que você pense assim? Porque em nenhum momento que nós temos na Bíblia, nenhum relato
nos traz qualquer tipo de esperança, tanto dos discípulos quanto de qualquer outras pessoas, dos próprios 12 apóstolos. Ao contrário, nós vemos as mulheres indo passar óleos aromáticos em um corpo que não tem mais vida. Quando as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, elas não foram com a esperança de não encontrá-lo lá, mas elas foram lamentando e tristes porque o Salvador tinha morrido. E elas precisaram ser lembradas pelo anjo: olha, por que vocês estão chorando? Ele vive. Coisa que Jesus já havia falado para eles em Lucas 9:22. Nós também vemos na história dos dois discípulos andando, quando Jesus aparece, eles não percebem, e eles falam entristecidos: olha, você é o único em Jerusalém que não sabe que Jesus Cristo Nazareno morreu? Não vemos felicidade, não vemos esperança, vemos tristeza. O Evangelho de João também nos traz o relato dos discípulos. Quando Jesus foi encontrar os discípulos, estes estavam escondidos num quarto, com medo. E sabe por que eles estavam com medo? Porque o Salvador morreu. Eles não tinham esperança de uma ressurreição, mas eles estavam temerosos porque eles perderam. Eles estavam temerosos porque o Império Romano venceu. O Messias, que havia prometido o reino dos céus, que havia prometido uma vida eterna, esse Messias, ele estava morto, sem vida. Mas hoje eu quero mostrar para os irmãos que sem a ressurreição de Cristo, de nada adianta o Evangelho. Se Cristo não tivesse ressuscitado e vencido a morte, provavelmente nós nem estaríamos aqui. A morte não pode ficar só por ela. A história não pode acabar com a morte. E muitas vezes nós fazemos isso, porque se eu perguntar, talvez, o que a morte fez? A morte, o sangue de Cristo, aspergido em nós, nos purificou do pecado. E qual é a consequência da ressurreição? O que a ressurreição significa para você? Para isso, eu gostaria que os irmãos abrissem 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 12, que será o texto considerado esta noite. 1 Coríntios 15, do 12, e não se assustem, mas é até o versículo 28. Antes de iniciarmos, eu preciso dar uma breve contextualização. O livro de Coríntios, principalmente a primeira carta, ela é uma carta de exortação. Paulo, muitas vezes, ele responde dúvidas, responde a heresias que estavam surgindo naquela comunidade, responde a ações que as pessoas estavam tendo e não condizia com o cristianismo. E Paulo, muitas vezes, ele literalmente, meus irmãos, ele responde às dúvidas desse povo e responde literalmente o que eles falavam. Um texto muito conhecido e às vezes muito mal interpretado, que é 1 Coríntios 10, 23, e por mais que você não esteja reconhecendo, você sabe de cor, porque Paulo fala que todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Lemos esse texto assim, não lemos esse texto assim? Mas só para os irmãos entenderem essa carta. Paulo nunca falou que todas as coisas são lícitas. Isso vai até contra o Evangelho. Paulo está respondendo aquilo que as pessoas estavam falando. Se você até ver a sua Bíblia, isso estará entre aspas. Então as pessoas estavam dizendo: olha, eu posso fazer qualquer coisa. E Paulo está respondendo: não. Nem tudo convém ao cristão fazer. Então Coríntios é uma carta de exortação. E aqui, no versículo 12, nós vemos que Paulo está corrigindo um ensinamento, uma crença que as pessoas estavam tendo.
No versículo 12, Paulo diz: ora, se o que prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, e aqui está a crença deles, como algum de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Então, qual era a ideia que as pessoas elas estavam tendo? É de que não havia os mortos não ressuscitavam. Os mortos não podiam voltar à vida. E se Cristo voltou, e aí existem esses dois pensamentos, foi por algo extraordinário, que não é passado para nós. Somente Cristo ressuscitou. Ou até mesmo muitos, por conta da cultura grega, eles acreditavam que, na verdade, a alma de Cristo ressuscitou e não o corpo. E Paulo, ao mostrar esse problema, ele já começa a falar: olha, se Cristo não ressuscitou, se não é possível que os mortos ressuscitem, então Cristo não ressuscitou. Esse é o problema, e é a partir deste ponto eu quero mostrar para os irmãos o que aconteceria se Cristo não tivesse ressuscitado. A pergunta que eu fiz, ela será respondida por Paulo agora. E pense, o que mudaria na nossa vida se Cristo não tivesse sido ressuscitado? E logo adianta, tudo que nós acreditamos, tudo o que nós temos seria desmoronado. Não sobraria absolutamente nada. De nada valeria o sangue de Cristo se ele não tivesse sido ressuscitado. No versículo 12, Paulo diz: se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E no versículo 14 diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. É a primeira exortação de Paulo, a primeira consequência. Se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é vã. São palavras vazias jogadas ao vento. Porque a proclamação do Evangelho, ela só possui um conteúdo. Todo o Novo Testamento fala a respeito de Cristo. Os Evangelhos contam a história e os feitos do nosso Salvador. Cristo, ele não é o principal da história. Cristo, ele não é o final. Mas Cristo é o próprio Evangelho. Agora pensem comigo, meus irmãos. Se Cristo está morto, o que adianta tudo isso? Se ele morreu, se o Império Romano venceu, se os judeus venceram, se o Messias foi derrotado, qual é o sentido do Evangelho? Nenhum. O Evangelho torna-se palavras vazias jogadas ao vento. É como contar a história de um herói, de um feito de um herói, e esse herói ter sido derrotado, estar morto, e eu só estou aqui mascarando o herói que na verdade não existe. Se Cristo, meus irmãos, não ressuscitou, se Cristo não tivesse ressuscitado, toda a propagação do seu Evangelho e dos seus feitos é vã. O que resta se Cristo foi devorado pela morte? O que sobra? Percebam que de nada vale. E Paulo continua: é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é inútil, porque eu pergunto, que esperança traz um Salvador que perdeu para a morte? Que esperança traz um Salvador que foi morto pelo império? Que esperança nós temos de vida se aquele que tanto falava morreu, está sem vida? Em quem nós teremos fé? Se aquele que veio para mudar e reinar foi morto e crucificado. Irmãos, que esperança de salvação traz um Salvador que foi morto. Que esperança traz um Salvador que foi derrotado. Do que valeria a nossa fé se Cristo Jesus
não ressuscitou. Paulo está trabalhando nos fundamentos. A pregação é inútil e a nossa fé não vale de nada. É muito sério isso. E às vezes não damos, talvez, a tamanha importância disso. E Paulo continua. É longa essa exortação, porque no versículo 15, ele diz, além disso, além da pregação ser inútil, além da sua fé ser vã, além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, a qual ele não ressuscitou. Então, se de fato Cristo não ressuscitou, os apóstolos são falsas testemunhas. Estavam mentindo, e essas falsas testemunhas, elas podem ser interpretadas de duas maneiras. Uma, que os próprios apóstolos estavam mentindo a respeito de si mesmos. E existe uma interpretação ainda mais séria, de que Deus estava usando os apóstolos para mentirem e propagarem algo que não aconteceu. Percebem a gravidade que é isso? Percebem que se Cristo não ressuscitou, muita coisa muda? Será que damos o devido valor? Será que nesses dias, nessa Semana Santa aí, pensamos nisso? Paulo continua. E ele repete no versículo 16: porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E no 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, o pecado ainda domina as nossas vidas. Sabemos a consequência da expiação. Sabemos o que ocasionou a morte de Cristo e o seu sangue. Nós vimos hoje de manhã. Vimos que a morte de Cristo, ela limpa o nosso pecado e nos torna inocente das nossas das acusações contra nós. Sabemos que o nosso velho homem, ele foi crucificado e a partir da morte de Cristo, as minhas paixões, elas não reinam mais. Pois de servo do pecado, eu passei a ser servo de Cristo. Mas, meus irmãos, que virtude há nesses fatos, se Cristo Jesus não saiu vitorioso? Do que adianta todas essas coisas, se Jesus Cristo morreu? Do que adianta isso, se na verdade quem ganhou foi Satanás? Se Cristo não tivesse vencido a morte, de nada adiantaria isso. Nenhum valor teria o seu sangue. E nós ainda seríamos escravos do pecado e estaríamos debaixo da ira de Deus. Se o que veio nos salvar morreu pela mão dos seus inimigos, como ele poderá me salvar? Paulo continua. No versículo 18, ele diz: e ainda mais, não acabou, tem mais. Os que adormeceram em Cristo estão perdidos. Paulo mostra que não há qualquer esperança após a morte. E isso daqui é muito sério. Porque talvez, lendo, nós podemos achar que Paulo estava falando, olha, se Cristo não ressuscitou, depois a morte acabou. Não tem céu. Acabou, simplesmente acabou. Quem dera fosse assim, Paulo não está falando isso.
Paulo fala que não há esperança porque aqueles que morreram estão perdidos. Se eles estão perdidos, eles ainda existem. E se eles estão perdidos, aqueles que morreram, e se Cristo não ressuscitou, estão debaixo da ira do Deus justo, do Deus temível. Se Cristo não tivesse ressuscitado, não haveríamos esperança após a morte. Seria certa a nossa condenação, será certo estarmos debaixo da ira do Deus vivo. E ai daquele que está debaixo da ira do Deus vivo. Meus irmãos, é muita coisa que a ressurreição de Cristo faz. Não haveria esperança. Paulo está falando, olha, aqueles que morreram e achariam que naquele momento estariam com Cristo, coitados. Isso não passou de um tolo engano. Pois o Cristo que confiaram era fraco. Não venceu. Não venceu a morte. Não venceu nem o Império Romano. Como esse Cristo poderia salvá-los da ira do Deus vivo? No versículo 19, ele continua. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes do mundo. Já ouvimos isso, não já ouvimos? Várias vezes as pessoas me falavam, Vitor, que idiotice! Você está deixando de gozar dos prazeres da vida. Você está deixando de aproveitar a sua juventude por um Deus que nem existe. As pessoas falam isso pra gente. E Paulo está falando exatamente isso. Sem a ressurreição de Jesus, seremos pessoas que acreditam em um ser que pode nos salvar. Mas esse Salvador simplesmente não conseguiu. Viveremos de maneira infeliz, esperando por algo que nunca virá. Perceberam as consequências da não ressurreição de Jesus? Paulo, ele seguia uma linha extremamente coerente para mostrar à igreja de Corinto que não fazia o menor sentido acreditar nesse falso ensino. As consequências disso são seríssimas em nossa fé. São seríssimas no nosso modo de vida. Ninguém aqui, eu acredito, duvida da ressurreição de Cristo. Mas a Páscoa se tornou algo tão corriqueiro, tão normal nas nossas vidas, que muitas vezes esquecemos das consequências que teríamos se o nosso Salvador não tivesse vencido a morte. E quando nós entendemos a importância disso, passamos não somente a Páscoa, não somente essa semana, mas a nossa vida inteira pensando nisso e obedecendo os seus mandamentos. Agradecendo porque o nosso Salvador ressuscitou. Mas viram esse contraste triste? Sem esperança? Mas de fato, o versículo 20 diz: Cristo ressuscitou dos mortos. A pedra se moveu, o túmulo ele está vazio, Cristo ressuscitou. Tudo isso que nós vimos não aconteceu porque o nosso Salvador venceu a morte. Paulo usa aqui um conectivo de adversidade, mudando o que ele estava falando de uma maneira triste, sem esperança, para não. Cristo ressuscitou, meus irmãos. A pedra se moveu, o túmulo está vazio, o corpo não está aqui, o corpo sumiu.
Porque o nosso Salvador, ele venceu a morte. Paulo, ele não está mais falando de maneira condicional, ele está afirmando: o Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. O nosso Salvador venceu a morte. E por isso, continuando o versículo 20, sendo ele as primícias do que dormem. Nosso Salvador se tornou as primícias. E o que é as primícias? As primícias, elas são a primeira safra, a primeira parte da safra, a primeira parte da estação que era oferecida a Deus. E as seguintes, e as que viriam depois, elas seguiriam o mesmo padrão. Paulo está afirmando e quebrando a ideia de que a ressurreição de Cristo seria apenas uma exceção. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, ela não é a exceção, ela é a primícia. Por quê? Porque todos aqueles que creem em Jesus Cristo, todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo, esses também serão ressuscitados. É isso que Paulo está falando. Jesus, meus irmãos, ele iniciou a colheita. E essa colheita, pela graça de Deus, está se expandindo por toda a terra. E se nós estamos aqui hoje, é porque Cristo ressuscitou primeiro. Cristo é a primícia. Isso significa que a história não termina lá. A história não termina há 2000 anos atrás. A história ela apenas começou. A ressurreição não é uma exceção, meus irmãos. Ela é uma realidade que alcança todos os que pertencem a Cristo. Se Cristo venceu a morte, então a morte não tem a palavra final. Se ele ressuscitou, então aqueles que estão nele também ressuscitarão. Olha que maravilhoso. A nossa esperança não está em algo que vai acontecer. A nossa esperança está em algo que já aconteceu. E porque Cristo ressuscitou primeiro, nós sabemos que ressuscitaremos depois. No versículo 21 ao 23, Paulo também nos mostra uma verdade linda que a ressurreição de Cristo fez. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo, cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. A morte, ela veio por um só homem. Adão, o representante da humanidade, pecou. E através desse pecado, todos nós morremos. Um parênteses. Não ouse colocar a culpa em Adão. Pois todos os dias nós assinamos o atestado que nós faríamos igual a ele. A morte, ela veio por um homem. E era passada de pai para filho por milênios. Nascemos mortos e separados de Deus. Nascemos condenados e debaixo da ira de Deus. E isso aconteceu por meio de um só homem, o nosso representante. Mas como a morte veio por um só homem, pois assim, com Adão todos morrem, assim também, por um só homem, seremos vivificados. Morremos por um só homem, mas Jesus Cristo, por meio da sua ressurreição, por ele ter vencido a morte, agora nós temos a possibilidade de morrer para a nossa carne, de morrer para a nossa natureza pecaminosa e renascer para Cristo Jesus. Nós podemos dizer agora que, olha, eu quero nascer de novo, eu quero morrer para o homem que sou e quero nascer de novo.
Eu quero mudar, eu consigo, porque Cristo fez isso. Porque através da sua ressurreição, através de um homem, que era Deus, nós podemos renascer. Podemos morrer para nós e ressuscitar em Cristo. Tudo porque ele venceu a morte. Ele é a primícia e nós seguiremos os seus passos. A morte e a ressurreição de Jesus, que aconteceram há 2000 anos, nos possibilita viver hoje. É através da sua ressurreição que podemos levantar as nossas mãos e proclamar. E podemos fazer isso. Nós nascemos de novo. Nós morremos para o nosso pecado e vivemos agora em Cristo Jesus. E isso tem uma ordem. É tudo pensado, orquestrado por uma mente que nós nem conseguimos compreender tamanha sabedoria. Cristo precisava morrer primeiro. O seu sangue precisava ser aspergido. Precisava pagar pelos nossos pecados. A profecia que nós vimos de manhã, ela precisava se cumprir. Cristo precisava sofrer e ser humilhado e pagar a pena que era nossa. Cristo precisava ressuscitar primeiro. Cristo está sozinho nessa primeira parte. Mas na segunda, todos nós estamos incluídos. Os mortos se levantarão dos seus túmulos. E depois, todos os que estiverem vivos serão transformados. Pois nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Pois logo, logo, a trombeta soará e os mortos se levantarão incorruptíveis e nós seremos mudados. Porque Cristo foi ressuscitado. Todos, vivos e mortos, serão ressuscitados na sua vida. E por último, nesse maravilhoso texto, Paulo nos mostra algo incrível. Cristo reina e vencerá tudo. Versículo 24 diz: E então virá o fim. Depois de tudo isso, então virá o fim. Quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Certamente exclui Deus. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Já perceberam isso? A ressurreição não é sobre o passado, não é sobre o que aconteceu. Não é um marco na história que ficou pelo caminho. A ressurreição é o futuro. Quando Paulo afirma que então virá o fim, ele está nos mostrando que a ressurreição de Cristo não é o fim da história. A história não acabou ali, mas é o começo de um processo que caminha para a sua consumação. Cristo ressuscitou e por isso ele reina. Sua ressurreição marca o início do seu governo e o seu governo ele continuará até que todos os inimigos, todos os principados, todas as potestades sejam colocadas debaixo do pé de Jesus Cristo. Esse tempo que vivemos não é o fim. Nós vemos ainda a oposição, nós vemos a desordem, ainda há inimigos resistindo. Mas isso, meus irmãos, não significa que Cristo perdeu o controle. Não significa que Cristo deixou de estar no controle. Pelo contrário, significa que Cristo Jesus ainda está reinando para completar a sua obra.
E o último inimigo a ser destruído é a morte. A mesma morte que foi vencida por Cristo, mas ainda não está totalmente eliminada. Ela ainda existe, ainda é experimentada, mas a morte não domina mais. A morte não é o fim, porque nós cremos e sabemos que Cristo ressuscitou. Então, quando eu morrer, saberei certamente que serei ressuscitado junto com Cristo. Eu sei que a morte não é o fim, porque a vitória já foi garantida. A ressurreição, então, nos aponta para esse final. Quando tudo será plenamente colocado em ordem. Quando todo domínio, autoridade, poder terão cumprido seu papel. Quando Cristo colocar tudo debaixo dos seus pés. Quando todas as coisas estiverem consumadas. Então Cristo, e olha que maravilhoso, Cristo vai pegar o mundo em ordem. O mundo onde tudo está sujeito a Ele. E entregará ao seu Pai. E Deus será tudo em todos. A ressurreição de Cristo, ela não é apenas uma verdade a ser entendida. É uma realidade que existe resposta. Ele declara que a morte foi vencida, que o fim já foi definido e que Cristo não há de reinar, mas Cristo reina hoje, porque todas as coisas foram dadas a Ele. Isso significa que a história ela não está em aberto. O destino, meus irmãos, já foi determinado. O rei já venceu. A pergunta não é se vai acontecer, é de que lado nós estaremos quando isso acontecer. Porque Cristo ressuscitou, Ele está reinando, e nada vai impedir o dia que tudo ser colocado debaixo dos seus pés, inclusive a morte. Por último, vamos abrir em Lucas 24, a partir do versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo levando... Meus irmãos, me perdoem, esse texto já foi lido. É Lucas 23, versículos 44... Irmãos, eu estou cansado, é o 24 mesmo, me desculpem. 24, não vou mudar agora. Mas no primeiro dia da semana, na alta madrugada, as mulheres foram ao túmulo, levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Naquela manhã, tudo mudou. As mulheres foram ao túmulo com tristeza, com o coração pesado, carregando óleos aromáticos para um corpo que para elas não tinha mais vida. Era o fim de uma história que parecia linda, mas que havia terminado em dor. Mas ao chegarem ali, o túmulo estava vazio. A pedra havia sido removida. O corpo já não estava mais lá. E então veio aquela declaração que ecoa até os dias de hoje: ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aquele que morreu está vivo. Aquele que foi crucificado venceu. Aquele que parecia derrotado triunfou. E de repente, aquela tristeza dá lugar à alegria. O medo dá lugar à esperança. A morte dá lugar à vida.
significa que a morte não é o fim, que o sofrimento não é a última palavra, que a história, meus irmãos, ela não termina na cruz, mas termina na vitória. O túmulo vazio é a prova de que Deus cumpriu tudo, de que o sacrifício foi aceito, de que a salvação é real. Cristo vive, e porque Ele vive, há esperança, há vida, há futuro. Hoje não é dia de luto, é dia de celebração, porque o nosso Salvador, Ele não está no túmulo. Ele ressuscitou. Santíssimo Deus, quão maravilhoso, Pai, é ler a Tua palavra, meu Deus. Obrigado, meu Deus, porque o Teu Filho morreu em nosso lugar, ó Pai. Obrigado, pois o Teu Filho amado, meu Deus, se entregou e através do Seu sangue nós não estamos mais debaixo da Tua ira justa, meu Deus, porque nós pecamos, ó Pai. Mas obrigado porque o Seu Filho venceu a morte. O Teu Filho, meu Deus, ele não está mais aqui, ele não está no túmulo. O túmulo está vazio. O Teu Filho ressuscitou, ó Pai. O Teu Filho venceu e todas as coisas agora são dadas a Ele, meu Deus. Obrigado porque o Teu Filho não está morto. O Teu Filho está reinando, ó Pai. Reinando para que todas as coisas estejam debaixo do pé dEle, ó Pai. E que ao final de tudo, meu Deus, o Teu Filho entregará tudo nas Tuas mãos, ó Pai. E o Senhor será tudo em todos. Obrigado, meu Deus. Muito obrigado, ó Pai. É isso que nós pedimos, porque o Teu Filho morreu, mas sabemos que há de vir, e ansiamos por isso. É no nome dEle que oramos. Amém. Amém. Vamos responder ao nosso Deus.